No programa Convite à Vida, Israel Belo de Azevedo entrevista Janaína Heller de Souza. Eles abordam sobre como você pode se recuperar dos vícios, maus hábitos e traumas que existem na sua vida. Logo mais, inspire-se com o 6º princípio do Celebrão da Recuperação do pastor Israel Belo. Não deixe de assistir o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Loucos por Viagens com Rogério Nachev em mais uma de suas aventuras. Fica aí, o Convite à Vida só está começando. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: existe algum problema em sua vida que precisa ser tratado? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Você conhece alguém que tem um vício, você quer ajudar, mas está difícil? Você mesmo tem um trauma terrível e não consegue se libertar dele? Essa é a nossa realidade, a minha, a sua. Que tal aprender com quem tem ajudado pessoas a serem livres? Fique com a gente porque hoje convidamos a psicóloga Janaína Heller de Souza, que trabalha num programa, coordena um programa chamado Celebrando a Recuperação. O nome é fantástico, não é? Celebrando a Recuperação. Bem-vinda aqui ao nosso Convite à Vida, Janaína. Oi, Israel, é um privilégio estar aqui falando e celebrando, que é a paixão da minha vida, aquilo que eu tenho feito com muito amor, com muita dedicação, vendo tantas vidas sendo transformadas. Muito bom estar aqui e falar sobre esse tema. Então, o que é esse programa Celebrando a Recuperação? O nome, como eu falei, é fantástico, mas quer dizer o que isso? O que é o programa? Como começou? O tema Celebrando a Recuperação quer dizer que há um momento na nossa vida que a gente já começa a celebrar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que nós estamos buscando diante de Deus e que já começa a acontecer, que são as mudanças, e por isso a gente pode celebrar. Celebrando a Recuperação é um programa que começou já há mais de 20 anos em Saddleback, Igreja de Propósitos, e que ali nos Estados Unidos, com John Baker, um homem que era um alcoolista, que foi recuperado dentro da igreja e ele se converteu, e a partir da sua conversão, e era parte do AA, dos Alcoólicos Anônimos, ele então se propôs a pensar como ajudar as pessoas que chegavam na igreja nas mesmas condições que ele chegou, por conta do vício, de outras situações de compulsão, e ele começa a elaborar, junto com o pastor Rick Warren, o programa Celebrando a Recuperação, que é baseado, fundamentado na Bíblia, nos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos, e trabalha através de grupos de apoio. Celebrando a Recuperação tem uma abordagem para alcançar todas as pessoas e todas as áreas de recuperação. Não enfatiza só a questão do vício, enfatiza também a questão de sentimentos desequilibrados, sentimentos doentios, relacionamentos disfuncionais, traumas, compulsões, sejam quais forem as áreas pelas quais a pessoa tem algum prejuízo na sua história, como um trauma, um abuso, e que ela precisa agora tratar para poder prosseguir a sua vida e ter uma vida equilibrada, saudável, de relacionamentos saudáveis. Então, é um programa que busca tratar dentro da Bíblia, dentro dos princípios bíblicos, a partir da necessidade da pessoa, da busca da pessoa, do reconhecimento daquilo que ela tem na sua história, que é um impeditivo para ela prosseguir, que ela possa, então, estar colocando agora diante de si mesma, diante de Deus, e na busca de tratar e se recuperar. Janaína, ao longo aí da sua experiência, como é que as pessoas chegam lá?
E que mudanças você viu, alguma que você possa nos contar, guardando aqui os sigilos do assunto e tal, que tem estimulado você a continuar nesse programa tão interessante? Realmente tem sido uma experiência de 10 anos com Celebrando a Recuperação e na minha memória já vem tantas situações, tantas pessoas que têm passado por esse processo de recuperação, tanta coisa linda que tem acontecido, tantas experiências marcantes e inúmeras oportunidades de perceber como elas chegam e como elas saem. Algumas vezes eu gostaria de que a gente pudesse tirar a foto do antes e a foto do depois. E quando as pessoas chegam, assim, grande parte das pessoas chegam com uma grande angústia, com uma grande dor, com uma grande necessidade de serem tratadas, de buscarem uma saída para o momento que elas estejam vivendo, ou na sua história, por muitas situações da infância, de traumas, ou situações de compulsão, de vícios que vão sendo levados durante a vida, trazendo prejuízos nos relacionamentos, na sua vida funcional. E eu tenho percebido que as pessoas chegam com um desejo muito grande de mudança. Porque é assim que acontece. Se não quiser a mudança, se nós não quisermos a mudança, ela não vai acontecer. E é claro que a gente começa a entender, desde o primeiro passo, que eu não sou Deus. Então eu entendo que agora eu preciso me colocar diante de mim mesmo, diante da minha história, diante de Deus que me ama, e posso então entender que por mais que eu tenha tentado fazer minha vida funcionar, por mais que eu tenha tentado fazer as coisas acontecerem, controlar as situações, eu não consegui. Então eu começo a buscar em Deus, pela esperança que Ele me dá, pela certeza do amor dEle para comigo, a entrega que passa a ser da minha vida e minha vontade nos cuidados dEle, e então eu começo a ter forças para prosseguir, e assim as mudanças começam a acontecer. Já vi situações de casamentos serem refeitos e de um esposo dizer para mim no final de um programa que se a minha esposa estivesse assim como ela está hoje, eu jamais teria me separado dela. Porque essa mulher começou a transformar a sua forma de ser, olhando para si mesmo, responsabilizando-se a si mesmo pelas questões que eram próprias dela, para que a mudança acontecesse nela, e não olhando para as mudanças que ela esperava no outro. E assim, produzindo essas mudanças nela, ela pôde ter um novo relacionamento, uma nova forma de tratar e de ver as questões da sua vida. Vi pessoas que engravidaram, pastor. Olha só que coisa. Mulheres que chegaram celebrando com uma angústia tão grande, com tantas impossibilidades de gravidez, por conta da ansiedade, traumas emocionais. E depois de um ano, a gente já estava celebrando que ela tinha ficado grávida. Eu tive experiência de 3 pessoas assim. Pessoas libertas do vício, né? Entendendo que estava no fundo do poço, que a minha vida sem controle, que a minha vida estava fora da direção, eu não conseguia ter mais sentido para a vida, alguns testemunhando disso, e agora começa a entender que vivendo um dia de cada vez, que é se colocando diante dele mesmo, das suas limitações, das inclinações próprias dele enquanto ser humano, que ele precisava então colocar-se para disponibilizar para que as mudanças acontecessem diariamente, e elas começaram a acontecer, e assim foram tendo uma baixa das defesas próprias da gente enquanto ser humano. Ele pode enfrentar as suas próprias histórias, sua própria necessidade de olhar para a história e assim ver o que aquilo que era próprio dele, que causava aquela dependência ou aquela compulsão. Porque eu celebrando... Antes de você continuar, você falou uma palavra aí que eu quero me ater a ela. Porque as pessoas em geral dizem assim: pau que nasce torto, morre torto. A minha pergunta a você é a seguinte: as pessoas realmente mudam ou isso não tem jeito? Mas eu quero que você responda isso no nosso próximo bloco. E você acha que as pessoas mudam ou não tem solução? Daqui a pouco voltaremos a esta pergunta com a sua participação. Convite a Vida volta daqui a pouco.
Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: existe algum problema em sua vida que precisa ser tratado? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida de volta com você, aqui falando sobre mudanças de hábitos, restauração de vícios, hábitos difíceis, traumas, com a psicóloga Janaína Heller de Souza. Mas ela não está aqui como psicóloga, ela está aqui como uma líder do programa Celebrando a Recuperação. E eu interrompi a fala dela e perguntei assim: as pessoas mudam? Janaína, as pessoas mudam ou pau que nasce torto vai morrer torto? Pau que nasce torto pode morrer torto, mas gente que nasce torta, se dedica a transformar-se, vai buscar a transformação em Deus, as transformações virão. Como tem percebido tantas vezes, pessoas que chegam com a sua vida totalmente disfuncional, totalmente perdida, ou triste, com depressão, com ansiedade, com relacionamentos quebrados, com dificuldade de lidar com perdão, com dificuldade de lidar com as suas compulsões, e aí começam as transformações na medida que ela encara isso, admite como ela tem vivido, admite como são as coisas pelas quais ela tem feito, que perpetuam essas dores, essas compulsões, e na medida que ela vai se tratando, que a ferida vai sendo limpa, que vai sendo tirada essas coisas, vem um unguento, né? Deus vai tratando, os relacionamentos no grupo, a certeza e a aceitação do grupo, o amor que entra ali no grupo de compartilhamento, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se sentindo amadas, fortalecidas para poderem tratar essas questões, e à medida que vai prosseguindo o programa, coisas vão acontecendo em termos de transformação que a própria pessoa às vezes não percebe. Essa semana eu tive uma situação em grupo, e respeitando a pessoa, é claro, em que a pessoa ela vem de uma situação familiar muito disfuncional, em que ela teve um trauma muito grande, eu não vou mencionar o trauma, mas que ela tinha a percepção de Deus como um Deus punitivo, que julgava ela. E à medida que ela foi trabalhando isso no programa e ouvindo as experiências dentro do grupo de um Deus de amor, de um Deus de consolo, um Deus de força, e que a gente pode se colocar diante desse Deus, que Ele tem prazer em nos ajudar na nossa recuperação, que é o passo 2, ela deu o seguinte depoimento: eu já começo a sentir que Deus me ama, que eu posso aceitar esse amor dele. Se eu me abrir para ele, ele pode cuidar de mim. Então, coisa maravilhosa começou a acontecer no coração dessa mulher quando ela começou a entender que Deus podia tratar dela e que ela não precisava viver aquela visão punitiva de Deus como ela viveu por tantos anos.
Então, as transformações começaram a acontecer na vida dela já no segundo passo, que é um programa de 12 passos baseado nos Alcoólicos Anônimos com os princípios bíblicos. Então, a gente está dizendo, já no segundo passo, a gente já está celebrando aquilo que Deus está fazendo na vida dela, como também nas nossas vidas, na vida de tantos que têm chegado ali. Eu quero tocar num assunto, digamos assim, um pouco delicado. Você usou a palavra disfuncional mais de uma vez. Mas eu quero me ater ao seguinte: nossa sociedade hoje, a propaganda, a ideologia é a seguinte: seja como você é, até mesmo, vamos chamar, a disfunção é elogiada, é colocada como uma virtude. Como é que você vê isso na sociedade em termos dos danos que causa tal coisa às pessoas? Digamos, eu tenho vício tal, mas bem-vindo meu vício, é isso mesmo, eu curto o seu vício. Você não vê isso na sociedade? E isso não atrapalha de as pessoas às vezes buscarem também uma ajuda? Penso que atrapalha muito a pessoa pedir ajuda, porque ela não tem reconhecimento do quanto aquilo causa prejuízo para ela nos seus relacionamentos. Esse é o caso, né? Os danos que ela causa também mantendo isso nos seus relacionamentos, o prejuízo a ela mesma em termos de potencial que ela pode desenvolver diante da vida, daquilo que Deus mesmo colocou nela, ou naquilo que ela entende que são habilidades que ela pode desenvolver, mas que às vezes estão freadas por conta dessa situação, desse não reconhecimento. Por exemplo, de tratar. É o famoso, uma música aí, eu bebo sim, estou vivendo, né? Então, é um elogio ao alcoolismo, né? E que a sociedade muitas vezes aplaude, né? Nós fazemos parte de uma cultura que a bebida, ela é bem-vinda. Infelizmente, porque no dia a dia, quando você lida com pessoas que são alcoólicas, quando você lida com famílias que estão envolvidas por conta do alcoolismo, que tristeza, que desgraça, filhos entristecidos, adoecidos, que levam esse trauma para a vida como um todo por conta dessa situação de não enfrentamento. A recuperação, para que haja recuperação, é preciso coragem, né, pastor? Se não houver coragem, se não houver determinação, eu quero sair disso, eu quero buscar algo melhor para a minha vida, ela não vai acontecer. E talvez esse não reconhecimento, ou essa fragilidade não reconhecida, ou o dano que é causado, seja uma forma de não assumir, e por conta daquilo que é exigido dela para ter, então, envolver-se com uma recuperação. Como vocês dizem, é uma negação, né? É uma negação. Em vez de viver uma celebração e uma, vive a negação. Uma afirmação, né? Então, você estava dizendo, então, do lance da coragem, né? Não acontece que, às vezes, a pessoa, vamos dizer assim, na linguagem popular, afundou tanto, a gente tem experiências com moradores de rua, que acabam elegendo aquilo como o estilo de vida delas, às vezes nós queremos nossas vidas e tal, como se fosse bom morar nas ruas ou qualquer outro tipo de coisa, não é? O quão difícil é isso na sua percepção, então, de a pessoa assumir a sua dificuldade e desejar uma nova realidade? Tem que chegar um momento em que ela olhe para si e veja o que é que eu estou me transformando, ou como a minha vida tem causado dano a outras pessoas no meu relacionamento. E se ela chegar a essa conclusão, tomara que ela chegue, ela então se impulsiona a uma mudança, a buscar uma ajuda. Mas a gente tem percebido que o orgulho da gente é um grande impeditivo para que a gente busque ajuda. O medo também, a culpa também. Então, essas coisas elas bloqueiam a nossa condição de pedir ajuda. E por não nos vermos em condições por conta dessas situações, desses sentimentos, então é preferível manter a forma como eu estou. Então, olhar ao meu redor e dizer, não, isso que eu tenho, isso que é possível, então eu vou viver assim, e não enfrentar a situação é uma forma de negação, é uma forma de, não de constatação, mas uma forma de assimilar isso como um meio de vida. E eu creio que é um processo muito doentio esse, porque impede as pessoas de viverem tudo que elas podem viver. Tá bem, eu vou pensar aqui agora no nosso telespectador. Ok, Janaína, você venceu, você me convenceu. O que eu faço então? Mas isso, você, por favor, vai nos orientar. Pensando nessa pessoa que está aqui com a gente, na sua casa, diz, estou de acordo, eu quero entrar nesse programa. O que eu tenho que fazer? Próximo bloco, por favor. Vamos continuar aqui então com o convite à vida, falando sobre
celebrando a sua recuperação. Voltamos daqui a pouco. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: existe algum problema em sua vida que precisa ser tratado? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Aqui estamos no Convite à Vida, hoje falando sobre como você pode mudar, restaurar a sua vida. Eu perguntei aqui no bloco anterior a Janaína, o que uma pessoa que... Tá bem, Janaína, você me convenceu, eu preciso de ajuda. O que ela deve fazer? Venha para o Celebrando a Recuperação. Nós temos programa em muitas igrejas batistas e não batistas, igrejas ao redor do Brasil e do mundo que tem Celebrando a Recuperação. O programa Celebrando a Recuperação, ele tem uma proposta de cuidado e de recuperação em várias áreas ou na área daquela pessoa que busca a recuperação. Quais áreas, por exemplo? Traumas, vícios, maus hábitos, relacionamentos disfuncionais, que são os relacionamentos doentios, sentimentos desequilibrados ou traumas de acordo com abusos e coisas que a pessoa vai passando na infância, que agora ela precisa ter uma forma diferente de perceber, de sentir e de enfrentar diante da vida. Para retomar o controle da sua vida, Retornar ao controle. E ela deve procurar, digamos, uma igreja, não importa que denominação que tenha o programa Celebrando a Mas Recuperação. uma curiosidade, o que acontece? Tá, eu cheguei lá, eu fui lá, Isso. aí eu sou recebido, não sou... O que acontece? É uma reunião que se realiza? Isso. Então, chegue comigo no Celebrando a Recuperação. Então, vamos lá, me explica aí. Você está chegando celebrando. Certo. Você vai logo encontrar uma recepção. Tá. Um momento que tem um cafezinho, um lanchinho, uma sopinha, algo que vai estar sendo oferecido para você, porque muitos vêm do trabalho. Custa? Não, no meu caso, não. Em alguns lugares, sim. Depende da situação sim, da igreja. depende da não situação pode, da né, tal. igreja, da forma como eles lidam com essa situação. Mas chegando, você recebe logo um lanchinho e você vai conversando, você vai sendo conhecido. Você pode chegar também discretamente, você não precisa falar nada com ninguém, mas você vai ser percebido, alguém vai logo convidar você para o lanche, você vai ser... Não é a igreja toda reunida, né? Não, pequeno é um grupo, né? e muitas vezes nem é dentro do templo da igreja, é uma sala, um salão da igreja, um outro lugar onde a gente possa se reunir, e aí tem esse momento. Dentro desse momento agora de recepção, as pessoas conversam sobre como foi o dia, como que foi a oportunidade dele de estar ali, quem que lhe trouxe, e aí vai travando um relacionamento. E aí a gente tem logo em seguida o início do grande grupo, um grupão, onde todo mundo que veio para o programa se reúne para um momento de meditação, de música, um momento que tem uma vivência, uma dinâmica, um compartilhamento com todos que vêm, que chegam ali. Neste momento... Quem quiser falar, não fala nada. Não, neste momento não é pedido de ninguém que fale nada. Tem uma condução dentro do grupo e ali as pessoas são coordenadas, né? Tem uma orientação vinda de quem está liderando o grupo e dando a ela a oportunidade de pensar, sentir, refletir e que ela possa agora estar pensando sobre o tema abordado naquele dia. Então, cada dia tem um tema. Cada dia tem um tema. Por exemplo, na semana passada, no seu grupo, foi o quê? Foi sobre esperança, olha que isso é coisa bom, maravilhosa, hein? Poxa né? vida. Foi um tema que a gente entendeu a partir do segundo passo,
que Deus se importa comigo e tem prazer em me ajudar em minha recuperação, e que a gente está falando sobre esperança. A esperança, eu não sou Deus, eu não consigo controlar a minha vida, que foi o primeiro passo, mas existe um Deus que me ama, isso é esperança. E nesse passo a gente foi convidada a depositar a nossa esperança em Deus, e ali refletindo sobre isso, nos sentimos envolvidos pelo amor de Deus para que nós possamos prosseguir nessa entrega da nossa vida, daquilo que a gente tem vivido, das nossas dificuldades, das nossas dores. Prosseguindo esse momento, tem um encerramento desse momento, desse grande grupo, e aí a gente é dividido em pequenos grupos. Homens e mulheres separados por grupos, por áreas de recuperação ou não. A pessoa elege a que área ela está buscando se recuperar, se é um vício, se é uma codependência, se é um relacionamento disfuncional. Codependência, o que é isso? A codependência está ligada a situações familiares em que a pessoa sofre um dano dentro dessa família por conta de alguém que é dependente. Certo. Então, ela vive em função dessa pessoa que é dependente, ou do alcoolismo, ou dependência química, ou até afetiva. Pessoas que conseguem desenvolver um relacionamento tão doentio que começam a viver em função do outro. E se torna, então, dependente dessa pessoa que é um dependente. Certo. Então, por isso, a codependência. Uma dependência em conjunto com, né? Em conjunto com. O que mais? Você falou Aí tem de traumas, de compulsões inúmeras, né? Como compulsões pelo jogo, pelo sexo, pela comida e Você trabalho. acha, por exemplo, uma menina, hoje uma adulta, que sofreu uma violência física, sexual, tem recuperação? Você já viu Claro isso? que tem inúmeros. Eu vi um grupo, pastor, há muitos anos atrás, há uns 8 anos atrás, tinha um grupo de mulheres, de mais ou menos umas 8 mulheres, acima de 60 anos. Era um grupo de mulheres que a gente dividiu por faixas etárias, acima de 60 anos, mulheres que passaram dificuldades, relacionamentos e traumas na sua infância e na sua adolescência. Todas essas mulheres tinham vivenciado alguma situação de abuso na infância, e por isso tiveram muitos prejuízos nos seus relacionamentos conjugais, nos seus ensinamentos aos seus filhos, porque tiveram muitos prejuízos emocionais que trouxeram desde essa experiência tão danosa na sua infância. E ali no grupo elas começaram a tratar isso, a sentirem-se libertadas desses sentimentos, podendo olhar a vida de outra forma. E quando elas terminaram, elas estavam celebrando aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que elas estavam experimentando de novo nas suas vidas. E com um sentimento assim, se eu tivesse feito isso alguns anos atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de vivenciar isso, talvez o meu relacionamento conjugal tivesse sido diferente, talvez eu pudesse ter orientação diferente aos meus filhos, às minhas filhas. Então, eu vivenciei isso de uma forma bem clara. E mulheres que tinham passado isso na infância, na adolescência, que trouxeram isso como um dano, como um fardo na sua vida toda, sem serem tratadas. E agora puderam. E quanto mais uma jovem, né, que pode ser acolhida, ajudada, e ter uma vida toda pela frente para ser tratada. Né? Eu vou fazer uma última pergunta, porque o tempo acabou, não é? A pergunta é a seguinte: qual o lugar, o papel da fé na recuperação, na restauração de uma pessoa? A fé é fundamental. Sem fé, não há recuperação. A fé em Deus, que existe um Deus que nos ama, e eu posso me entregar a Ele, e entregar a minha vontade, porque eu não consigo mais, eu não consigo entender que a minha vontade, ou a minha força de vontade seja capaz de trazer alguma recuperação para mim, porque eu já tentei isso, eu não consigo mais. Então eu preciso entregar a minha vida nas mãos de Deus, crer que esse Deus me ama e que Ele tem poder e força para transformar a minha vida. É o que começa a acontecer a partir da fé. Eu começo a tirar o foco de mim mesmo e começo a colocar o foco em Deus. Crer que Ele pode agir em função da minha recuperação, é Ele que vai produzir a minha recuperação na medida que eu me disponibilizo para que Ele haja em mim. Então, sem fé, não vai acontecer a recuperação. A fé, ela começa por uma ação. Tem uma ação. Não é algo só sentido. É algo que eu entendo que Deus está pedindo de mim isso. Eu posso porque Ele está comigo. Eu posso porque a fé que eu coloco em Deus me possibilita compartilhar com meus amigos ali do grupo e ouvir aqueles que estão dando seus próprios depoimentos daquilo que Deus tem feito
me fundamenta a minha fé também, me fortalece na minha fé, e eu começo a sentir que Deus vai fazer, que Ele está fazendo. Eu já posso olhar pela fé aquilo que Deus vai fazer na medida que eu coloco-me diante dEle. Muito obrigado. Obrigada, um privilégio tão grande compartilhar e saber do que estou falando é algo que eu já vivi, e muitos têm vivido, experimentado em suas recuperações. Por isso nós podemos celebrar, por isso nós podemos entregar tudo nas mãos dele, né? E você pode fazer o mesmo. Espero que Deus ajude você na sua caminhada e continue conosco, porque o nosso Convite à Vida tem mais coisas inspirativas para você. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: existe algum problema em sua vida que precisa ser tratado? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Nesta série de mensagens, hoje é a sexta, celebrando a recuperação, estamos buscando apresentar para você princípios para a sua recuperação. Hoje é o princípio número 6, o princípio do perdão. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é uma pessoa misericordiosa? É aquela cujo rosto se parece com o rosto de Deus, como naquela experiência do encontro entre Esaú e Jacó, como lemos no livro de Gênesis, capítulo 33. Misericordioso é aquele que olha para o outro com os olhos dos outros. Na verdade, só podemos fazer isso com os olhos de Deus. Misericordioso é aquele cujo ego é menor que o seu coração. O misericordioso é aquele que está se capacitando para receber misericórdia. O misericordioso é aquele que não se esquece que foi resgatado por Jesus, por causa da misericórdia de Deus. O misericordioso é aquele que vive a dinâmica do perdão. Daí vem, então, o princípio do perdão, que está colocado nos seguintes termos: eu examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazer isso provocar mais danos e essas pessoas ficarem ainda mais feridas. Nos Alcoólicos Anônimos, esse passo quer dizer o seguinte: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Como isso pode acontecer? Vamos então
alguns passos que eu e você podemos dar. Primeiro, decida aceitar o perdão de Deus para você. Viva a promessa da restauração, tanto no plano espiritual quanto no plano emocional e moral. Seus pecados foram lançados no fundo do mar. Não permita que nada lhe tire a alegria deste imenso perdão. Não se deixe escravizar outra vez. Não se deixe envolver pela autopiedade. Perdoe-se a si mesmo. Seja misericordioso com você mesmo. Deus já o perdoou. Decida viver este perdão de modo eficaz na sua vida. Viver como uma pessoa perdoada por Deus. Segundo, decida perdoar os que lhe feriram. Perdoar quem lhe feriu é uma excelente ideia, mas difícil. Importante que você se lembre, então, que você feriu e você foi perdoado por Jesus. Agora, então, admita que você foi ferido. Faça a ferida sair de dentro de você. Se for o caso, grite. Você só vai ser curado quando admitir que foi ferido. Não faça de conta que não foi ferido, porque você foi. Não jogue a ferida para debaixo da pele. Ela vai arrebentar. Quem feriu você? Faça uma lista na sua mente ou até por escrito. E quem sabe depois, na hora certa, você procure estas pessoas. Agora, você tem que saber o seguinte: perdão é decisão, perdão é disposição, perdão é aprendizagem. Não espere nada em troca quando você perdoar. Simplesmente perdoe. Simplesmente deixe que seus ofensores partam de sua vida. Se eles pedirem perdão, perdoe. Se eles não pedirem, perdoe. Não perdoe apenas por perdoar, apenas uma vez. Perdoe todas as vezes que a ofensa provocar em você uma lembrança ou um dano, nem que seja 70 vezes 7, conforme a regra de Jesus. Talvez, para perdoar, você tenha que abrir mão de alguma coisa. Perca! Se for necessário um acerto de contas, deixe que Deus faça isso quando Ele quiser e se Ele quiser. Deixe esse assunto com Ele. Nós precisamos arrancar as ervas daninhas que sufocam os nossos relacionamentos, tanto do passado quanto às vezes do presente. Temos que decidir viver como Deus quer que nós vivamos, perdoando como Ele nos perdoa. Terceira atitude: decida reparar os danos que você causou. Acerte-se com quem você feriu. Admita que você também prejudicou. Não é difícil pedir perdão quando a gente está convencida de que, de fato, trouxe dano à pessoa. É isso que você tem que fazer. Então, escolha a hora certa. E depois de ter concluído, meditado, refletido, então decidido reparar o dano causado, ore e peça que Deus o oriente, lhe dê sabedoria, que Deus fale ao coração do outro também, para que o perdão possa acontecer e a vida possa brotar outra vez. É sempre bom ter em mente aquilo que os Alcoólicos Anônimos nos ajudam a refletir e a pensar, quando falam da ideia de reparação. O amor é um valor maior que a verdade. A reparação ficará dentro de nós e Deus decidirá o que fazer então conosco. Decida viver como Deus quer
que você viva. Viva como alguém que perdoa. Viva como alguém que busca reparar os danos que você provocou. Viva como alguém que ama o outro como Deus o amou. Para tanto, ore comigo assim: Senhor Deus, eis o que eu te peço. Dá-me a alegria do teu perdão, por causa de tua imensa misericórdia para comigo. Mas eu te peço algo mais. Eu peço que me ajudes a perdoar aqueles que me feriram e me des coragem de buscar aqueles que eu preciso perdoar ou aqueles a quem eu feri. Perdão, Senhor, é liberdade. Eu quero a liberdade. Ajuda-me, eu te peço, em nome de Jesus. E que você diga amém. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: existe algum problema em sua vida que precisa ser tratado? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Eu estou hoje indo conhecer o Monte das Bem-aventuranças, mas eu parei meu carro aqui nesse pedaço da estrada porque muita gente ainda acredita que Israel é um país totalmente desértico. Então, para as pessoas que pensam assim, eu vou colocar algumas imagens agora que eu estou pegando exatamente desse lugar, que é o topo do Monte das Bem-aventuranças, que, de acordo com a tradição, foi o local onde Jesus ensinou o Sermão da Montanha. Este monte fica às margens do Mar da Galileia, a 2 quilômetros de Cafarnaum e em frente a Tabra, o lugar da multiplicação dos pães e dos peixes. Existe uma frase que é atribuída a Gandhi que diz o seguinte: ainda que toda a literatura religiosa do mundo se perdesse e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso mostra a relevância desse texto até para esse grande líder hindu. Imaginar agora a possibilidade dele ter sido ensinado aqui nesse lugar realmente é muito emocionante. Não existe nenhuma evidência arqueológica de que realmente esse aqui seja o Monte das Bem-aventuranças. O que eu chego mais próximo são estas ruínas de uma igreja da época bizantina. Lá em cima hoje existe uma outra igreja que eu vou visitar daqui a pouco, que mostra essa grande montanha como um anfiteatro natural. Isso então valida um pouco mais a ideia de que esse seja o monte aqui na região que realmente Jesus reuniu aquela multidão. O interessante também é que aqui do lado, ó, aqui dá para perceber melhor, aqui está a igreja da multiplicação dos pães e dos peixes. Então isso confirma que era uma região já conhecida, as pessoas sabiam que Jesus andaria sempre por aqui. Agora, aqui no alto da montanha, eu chego em frente à Igreja das Bem-aventuranças, lembrando que as Bem-aventuranças fazem parte do que é conhecido como o Sermão da Montanha. Esta igreja foi construída em 1937 por Antonio Barlucci, um arquiteto italiano, que construiu mais 4 igrejas aqui na Terra Santa. O texto diz que Jesus subiu ao monte, reuniu uma grande multidão e começou a ensiná-las. Por enquanto, você só está vendo aqui uma igreja. Cadê o monte? Então, desvendar esse mistério.
Ok, o lugar aqui está um pouco melhor. O texto de Mateus diz que Jesus subiu ao topo da montanha para ensinar a grande multidão. Mateus possivelmente foi uma testemunha ocular desse fato. Já Lucas descreve que ele saiu da montanha e foi até uma planície. Lucas só ouviu a história contada por outras pessoas. Mas o que é subir ao monte? É talvez estar aqui onde estou agora, é simplesmente vir um pouco ali na frente, mais no meio. Alguns estudiosos dizem que Jesus proferiu o sermão aqui de cima em relação às pessoas que estavam ali embaixo. Mas uma teoria que eu gosto é que é o seguinte: Jesus teria subido um pouco só ao monte, então provavelmente ele poderia ter ficado aqui. Você pode perceber que isso aqui forma um anfiteatro natural. A acústica que vem do mar é bem favorável para quem falaria lá de baixo para uma grande multidão. Se foi aqui em cima ou for lá embaixo, não dá para garantir. O que eu gosto de dizer é que o cenário foi exatamente esse aqui. Eu sou um fã do Sermão da Montanha, na minha opinião, dos textos mais importantes para colocar a vida da gente no caminho certo. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de estar sentado aqui nessas mesmas pedras com um querido amigo meu, que está um pouco longe agora no momento, mas eu pedi para ele trazer a mesma reflexão que nós tivemos aqui para você ouvir. Ed Renikiewicz, a palavra é sua. Eu jamais esqueci o dia quando estivemos juntos aí no Monte das Bem-aventuranças e conversávamos sobre as viagens que a gente faz na vida. Uma viagem para fora de nós e uma viagem para dentro de nós. A viagem que a gente faz para conquistar o mundo, conhecer o mundo, a viagem em busca dos nossos sonhos, das nossas realizações, e também essa viagem para o nosso mundo interior, o mundo que existe dentro da gente, essa viagem para o coração, essa viagem que a gente busca referências para a viagem do lado de fora. E nada melhor do que estar no Monte das Bem-aventuranças para conversar sobre essa viagem existencial também, porque esse lugar é extraordinário. Foi aí que Jesus ensinou aos seus discípulos que eles eram sal da terra e luz do mundo. Isso é importantíssimo para a história da espiritualidade cristã e a história de todo o desenvolvimento do Ocidente. Foi aí que Jesus lembrou a todos os seus discípulos, fazendo um contraste com o Império Romano, que os judeus da época eram colônia de Roma. Roma era a cidade-luz. Roma era o império que conquistava os povos bárbaros e levava a sua luz. Mas Jesus faz uma contraposição dizendo que os seus seguidores, os seus discípulos e aquela multidão, eles eram os verdadeiros bem-aventurados e eles construiriam a verdadeira cidade-luz. Quando você está aí sentado nessa escadaria, você contempla o Mar da Galileia e contempla esse anfiteatro natural onde Jesus ensinou as suas mais famosas palavras do Sermão do Monte. Ali, no primeiro plano, estão os discípulos, os 12 discípulos. Mas se você levanta os olhos, você pode contemplar uma multidão de gente que sofre, uma multidão de gente aviltada na sua dignidade, uma gente enlutada, uma gente doente, enferma, pessoas que perderam suas casas, perderam suas terras, perderam seus familiares, perderam seus sonhos, perderam seu futuro, foram oprimidos pelo Império Romano. E Jesus então olha para essa multidão sofredora e diz: essa gente aí é capaz de construir um outro mundo. Essa gente aí é capaz de construir uma outra cidade, uma cidade realmente iluminada. Essa gente que chora e sabe consolar porque recebe consolo. Essa gente que sofre e clama por misericórdia e por isso sabe se compadecer. Essa gente que foi aviltada nos seus direitos e pode clamar e ter fome de justiça, fome e sede de justiça, e pode construir um mundo de justiça e de paz. Quando nós olhamos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e as palavras de Jesus, a gente entende que há dois paradigmas para a gente construir sociedade, construir humanidade, construir o mundo. Todo mundo procura um outro mundo possível. A gente já sabe que o império econômico, o império da guerra, o império da truculência pelo poder, da imposição, não funciona. Nós queremos um outro mundo possível e não sabemos qual ele é. Aí, no Monte das Bem-aventuranças, Jesus estabelece um caminho. A partir daí, nós temos dois mapas. A gente pode viajar com o mapa do César, que é
O do império opressor, que sacrifica pessoas em nome de ganhos particulares de uma meia dúzia, ou um império que é o império de Jesus. Um baseado no poder, outro baseado no amor. Um, o caminho dos que fazem chorar e dos que fazem sofrer e dos que promovem a injustiça. Outro, o caminho dos misericordiosos, dos pacificadores e daqueles que podem fazer um mundo de justiça e paz. Um, o império do poder. Outro, o reino do amor. Um, o reino de César. Outro, o reino de Deus. São dois mapas, dois paradigmas, cada um escolhe o seu mapa. Eu desejo que você faça uma boa escolha para o nosso mundo ser melhor do que ele é. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o Monte das Bem-aventuranças. Se você quiser ver uma experiência como esta, entre em contato com a Home Tour, escolha o seu grupo, vai ser um prazer enorme ter você por aqui. Porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Bem-aventurados foram, bem-aventurados são, bem-aventurados. Foi em 1995 que missionários da Junta de Missões Mundiais chegaram a Guiné-Bissau. 18 anos se passaram e o trabalho lá estabelecido avançou, gerando belos frutos. As cicatrizes foram abertas pela ultrajante colonização e severa crise política que culminou na Guerra Civil. É um país que tem muitas necessidades. É difícil, mas o trabalho está sendo feito graças ao poder do Espírito Santo, porque não somos nós, somos representantes, mas é o Espírito Santo que está fazendo o trabalho. Nessa terra árida, a esperança de novos tempos nasceu em 1995, quando a Junta de Missões Mundiais enviou os missionários Joed Venturini e Idelena para Bissau. Um ano depois, o casal recebeu o desafio de ir para Bafatá, com a finalidade de trabalhar nas aldeias da tribo Fula. Por lá, implantaram projetos bem-sucedidos, uma escola, uma clínica e uma rádio comunitária. O campo está perto de completar 20 anos e os projetos foram ampliados sob a responsabilidade de novos obreiros. É com grande alegria que estamos aqui apresentando a Guiné-Bissau para os irmãos e nós estamos aqui na cidade de Bafatá. Eu estou aqui há 2 anos e vim para fazer a obra de Deus. Adulay é uma das pessoas que foram alcançadas nesse tempo de trabalho e quando decidiu aceitar a Jesus, há alguns anos, enfrentou uma série de dificuldades, mas nunca pensou em desistir. Foi fiel e hoje ele é pastor e missionário autóctone pela Junta de Missões Mundiais. Desde que o campo foi aberto, iniciativas nas áreas de educação, saúde e bem-estar preparam terreno para a semeadura da palavra. Guiné-Bissau tem um quadro muito triste em relação à educação. O PEP tem feito a diferença aqui na Guiné-Bissau. Além do PEP, nós trabalhamos também com formação de obreiros. Nós trabalhamos com mulheres que querem ser alfabetizadas e também treinamos pessoas para alfabetizar adultos. A glória de Deus tem se manifestado em Guiné-Bissau e os milagres só acontecem porque missionários cruzaram o Atlântico para pregar o Evangelho. São histórias e depoimentos marcantes que testificam a importância de servir. Essa criança se chama Fatumata. Hoje ela tem 2 anos, mas há 1 ano e meio atrás ela estava muito doente
passando muito mal, então a mãe com ela nós levamos até a Clínica Batista e lá ela recebeu atendimento, também oramos por ela e hoje essa criança está bem, está brincando e a mãe agradece pelo milagre que Deus fez. Nada disso seria possível sem fé e doação, sem pessoas simples que tivessem aceitado a missão dada por Jesus. Ide e pregai o Evangelho, sem aqueles que acreditam que sonhos são feitos para serem realizados. Não fique de fora do que Deus tem para você. Missionário no Campo não faz esse trabalho sozinho. Nós queremos agradecer desde já você que tem nos ajudado e também pedir para que você que ainda não tem nos ajudado possa fazer a sua parte. Nós agradecemos porque vocês estão orando por nós, mas eu gostaria de pedir, ore, continue orando. Continue intercedendo, continue contribuindo com esta obra que não é minha, mas é do nosso Deus. O desafio é grande, mas estamos sendo salvos, estamos sendo protegidos pelo poder do Espírito Santo. Isso é que a gente tem para poder compartilhar com os irmãos e pedir para que Deus levante mais pessoas intercedendo para nós e ajudando, porque o trabalho são vocês que estão fazendo o trabalho, não somos nós. Esse trabalho só foi possível porque pessoas comuns decidiram aceitar o chamado de Deus. E você, o que tem feito? Até o próximo programa! Convite à Vida termina por aqui. Mas se você gostou desse programa e deseja compartilhar ou assistir novamente, acesse www.conviteavida.org.br. Até semana que vem com muitas outras novidades.